Olá, começando agora mais uma edição do seu podcast Agro. E nossas convidadas hoje são duas pessoas aí ligadas à questão de um evento que vai acontecer recentemente, né? Vai acontecer aí no dia 28, não é isso? Eu estou falando de Kínia Rosali Lopes Távora, mãe roraimense, titular do cartório da comarca de Caracaraí, pós-graduada em Direito Público, presidente da Associação dos Notários e Registradores do Estado de Roraima, vice-presidente da Instituição do Registro Imobiliário Brasil e empresária. Não é isso? Isso. E a segunda é a Bruna Carolina Santos Gonçalves, que já esteve por aqui, né, Bruna? Pecuarista, advogada, pós-graduada em Direito Agrário e Agronegócio. Presidente da Comissão da OAB de Direito Agrário e Agronegócio. Membro da Agroligadas. Membros da União Brasileira das Agraristas, né? Agraristas do Brasil. Agraristas, desculpas, do Brasil. E vem aí o primeiro encontro de teoria e prática na regulamentação fundiária, alusiva ao solo seguro. Dia 28 acontece esse evento na OAB e o que a gente tem aí de novidade? O que vai vir aí desse encontro? Bom, o encontro é alusivo à campanha nacional do solo seguro, nos dias 28 e 29 pela manhã na OAB. A intenção é trazer os atores que utilizam, que precisam, né, do cartório e os cartórios para discutir e aprender, trocar conhecimento em relação à teoria e prática nos instrumentos que foram levados na desjudicialização para os cartórios. Uso capião, adjudicação. No dia 29 a gente tem a magnífica doutora Luana falando de ações possessórias. Então, o encontro é trazer conhecimento, discutir para que a gente consiga ampliar o uso dos cartórios pelos advogados e por todos os atores que precisam estar nessas relações para discutir mais regularização e ver como foi facilitado a regularização fundiária com esses instrumentos levados aos cartórios. Qual a importância do evento para esse setor agrário? Total, porque nós tínhamos antes esses instrumentos específicos que nós trouxemos aqui no encontro, eram instrumentos que precisavam ser buscados na justiça, eram judicializados, tinham prazos judiciais e toda aquela questão que o Código de Processo Civil determina e leis específicas. Quando passou para os cartórios, nós tivemos aí um aumento exponencial do uso, mas a gente vê uma dificuldade, não só aqui em Roraima, no país todo. Eu participo de algumas reuniões nacionais e há sempre um pessoalzinho da OAB dizendo, olha, a gente não conseguiu usar, o cartório fez voltar, e a gente começou a ver que, então, há uma dificuldade dos dois lados, né? E a gente precisa estudar isso, a gente precisa trazer tanto os advogados quanto a parte e os tabeliães e registradores para saber usar esse instrumento e dar eficácia a ele. Porque não adianta você ter uma desjudicialização, esse instrumento ser levado ao cartório e os atores não conseguirem fazer o uso. Então, essa é a ideia, aumentar o uso com conhecimento. Nós estamos falando de ações que demoram de 3 anos, eu vou ser até positiva, no judiciário, enquanto no cartório, em 90 dias, a gente tem conseguido resolver. Nossa. Então, a gente tem aí um feedback muito bom em relação a isso, quando é feito de forma correta, e a gente tem a resposta imediata. Quando a gente fala em regularização fundiária, a gente não fala só em regularização fundiária de posse, né? A gente também fala de regularização fundiária de propriedade, que são imóveis que às vezes estão em nome do primeiro dono, que já passou por outros 6 donos e que nunca ninguém de fato regularizou ele junto ao cartório para de fato saber quem é realmente o dono. É a velha história, quem não registra não é dono. Entendi. Qual o público-foco desse evento? São os profissionais, né? Os profissionais tabeliães, registradores, né? Quase todas esses instrumentos, o capião, a adjudicação, ela precisa iniciar no tabelionato e depois no registro de imóveis. Os advogados, porque sem eles não dá para usar esses instrumentos, eles são essenciais. A mesma essencialidade na justiça, ela foi trazida para dentro dos cartórios, ela precisa estar nos cartórios, então os advogados e o agro, né, em si, porque hoje os grandes problemas que a gente encontra ainda em Roraima ainda está ligado muito às questões de imóveis rurais.
Temos ainda nos municípios, e isso é a campanha, né, nacional, para que regularize a área urbana dos municípios. A gente tem uma campanha muito forte do CNJ nessa mesma semana. Mas hoje o nosso maior gargalo em Roraima ainda é regularização de imóveis rurais. Quando a gente fala nisso, a gente tem que pensar muito nos produtores, porque o evento também é focado para eles, né? A maioria dos produtores às vezes não consegue compreender essa forma de regularização fundiária. Então é muito importante disseminar esse conhecimento. Eu cito até que os corretores de imóveis estarem nesse evento é muito importante, porque às vezes eles vendem propriedade sendo posse, né? O velho costume de não conseguir as definições exatas sobre as duas possibilidades de posse e propriedade. Ou seja, são os dois campos que vão ser ali apreciados, né, dentro da questão do evento. Ele é muito mais voltado para a questão da propriedade em si. Mas quando a gente fala em relação a ações possessórias, ela vai abordar bem, a palestrante a doutora Luana Ruiz, vai abordar bem essa diferença, né? O que realmente é posse, o que realmente é propriedade, quais são as ações cabíveis e como podem ser utilizadas. Então, são temas mais focais que vão elucidar tudo aquilo que tem, sim, aquele que tem dúvida, né? Aquilo que você está falando aí, o que acontece. E em relação à teoria e prática, como é que vai ser essa dinâmica ali no encontro? Bom, ontem mesmo eu estava conversando com a doutora Ellen Macieira, nossa primeira palestrante. Inclusive a doutora Ellen foi parte de um parecer para a Associação dos Cartórios na transferência das terras da União para o Estado. Ela já faz parte de um pouquinho aí da história de Roraima e ela está super empolgada para chegar, porque ela disse, fiz parte, mas ainda não fui. Ontem a doutora Ellen estava preparando exatamente isso, pegou o nosso código de normas, porque além das leis, o tabelião ou o registrador ele precisa cumprir um código de normas criado pelo Tribunal de Justiça. E então, nós estávamos discutindo sobre isso, como aplicar, de que forma aplicar. Então, a aula traz a teoria, o que é a uso capião extrajudicial, ou seja, a uso capião feita no cartório, realizada dentro do cartório, com o advogado, e como ela é feita. Como a uso capião deve ser feita, que instrumentos, que documentos, o que o tabelião vai pedir e o que o advogado vai trazer. Passo a passo de todos os processos, passo a passo, né? Porque às vezes a gente emperra nisso, né? Tanto os cartórios quanto os advogados, a gente fala, precisa disso, advogado, eu não sei se precisa. Então, a gente fica, às vezes, existe isso. O direito, ele é muito grande, Sim, muito extenso. Então, pode haver essa dificuldade e há essa dificuldade. Então, o que nós percebemos há uma dificuldade, vamos trazer pessoas preparadas para nos ensinar a todos, cartórios, advogados, os próprios alunos, os corretores, né? Alunos, né? Todos que precisam estar nesse campo ambiente. Do direito, no né? campo do direito. Qual a relação entre a regularização fundiária e a segurança jurídica no campo? Aí é uma pergunta aí que muita gente está aguardando. Total. Marcelo, não é hábito no nosso estado, né, as pessoas utilizarem de um imóvel regularizado. Então, assim, no momento que ela começa a utilizar um imóvel que possui matrícula e ver os benefícios que traz para ela consegue visualizar uma outra forma em relação ao imóvel. A questão de investimento, a questões de créditos bancários, financiamentos, né? Bancários. Isso é muito importante, a gente frisa muito isso. Quanto maior a regularização, quanto mais extensa for, economicamente é melhor para todos. Não só para o produtor, para o estado, para o município, para aquela região. Movimenta a economia Movimenta geral. Muito. Existe um estudo, ano passado nós trouxemos um palestrante aqui e ele apresentou um estudo sobre a diminuição de violência doméstica contra crianças dentro de ambientes regularizados, dentro de bairros regularizados. Então, porque assim, se você tem uma posse e se você sai de casa para trabalhar, você não pode deixar sair ninguém, deixa teu filho menor, criança menor, cuidando da casa, porque você tem medo que seja invadido, ou cuidando do teu lote, porque você tem medo que seja invadido, e violências acontecem. Quando você tem a propriedade, a pessoa sai e diz, não, pode até invadir, eu tenho as ações, tenho os advogados para resolver, e é diferente. A posse, a propriedade. Então, nós não estamos falando só de um desenvolvimento econômico. Obviamente, é o carro-chefe, o desenvolvimento econômico daquela região, do município, onde se tem regularização.
E comercialmente isso valoriza bastante, né? O empreendimento, as terras. Com certeza. Com toda certeza. Nós temos um salto enorme de 2021 para cá. Se você olhar qualquer dado econômico do estado de Roraima... Mudou muito isso, né? Após a regularização fundiária, o início, né, efetivo da regularização fundiária, você tem uma outra realidade. Né, amadurecimento, né, a gente não da fala sociedade. nem só em movimento econômico, a gente está falando em questões trabalhistas, a gente está falando em questões de comércio, ambientais. Então, realmente abrange um leque muito grande quando a gente vai falar sobre a importância. Né? Como o programa Solo Seguro contribui para a regularização fundiária no país? E bom, aí a gente expande mais um pouquinho para trazer para Roraima. A ideia, do Solo Seguro é uma ideia criada no Conselho Nacional de Justiça, no CNJ. A ideia é regularizar áreas urbanas dos municípios. Em Roraima, por exemplo, nós não temos nenhum município do estado 100% regularizado sua área urbana. Nenhum. Nossa. Temos partes deles, mas nenhum. Então, a campanha veio trazer facilidades. Por exemplo, é tudo gratuito nos cartórios. Em relação a impostos, IPTU, ITBI são dispensados durante a campanha para facilitar a REURB S. São 2 tipos de REURB em questões urbanas, a E e a S. A S, que é social, na campanha ela afasta toda essa incidência de emolumentos cartorários, porque há um custo para regularização. Também não podemos dizer que não há um custo. E na campanha é afastado tudo isso. Há uma presença do Tribunal de Justiça através da Corregedoria de Justiça em relação às prefeituras, aos municípios, e um apoio da ANOREG, que é a associação. Então, a gente faz esse primeiro contato com a prefeitura e vai tentando levar a prefeitura. Muitas vezes eles têm uma dificuldade técnica mesmo, assim, técnica e financeira para tentar, porque há um custo de georreferenciamento, de tudo isso. Então, a gente vai numa conversa, leva até a corregedoria, às vezes ela faz ali a mediação. Então, a ideia é que durante a campanha a gente consiga atingir o maior número de imóveis. Esse ano vai ser foi um ano atípico por conta de eleições municipais, então não podíamos fazer essa campanha até outubro, né? Até que as eleições finalizassem, porque você não pode prejudicar as pessoas, né? Os candidatos, ou eleitos ou reeleitos. Mas a campanha foi atrasada um pouquinho para novembro, para sair dessa... E conseguimos aí, nesse curto espaço de tempo, nós tivemos, que ela vai acontecer, nós tivemos a campanha e tivemos uma grande participação. Nós temos hoje o município de Boa Vista, Caracaraí, Mucajaí, entregando titulação urbana. Caracaraí, por exemplo, são 2 condomínios que foi uma parceria da Codesaima com a Prefeitura de Caracaraí, um condomínio de 40 anos sem regularizar, nós vamos regularizar por completo. Entendi. Estamos, assim, na Expofé trabalhando houve entrega, né, de alguns títulos, isso? Títulos urbanos, assim, que o Estado faz a regularização, né? Aqui a gente tem falado muito mais em questão do município. O Estado passa para o município e o município se torna responsável por aquela regularização. Algumas vezes, como a doutora pontuou, é um pouco mais complicado, tendo em vista a situação econômica do município, né, que são municípios muito pobres, né, e realmente requer uma questão financeira bem elevada. Então, essas parcerias que tem entre o Estado e os municípios faz com que as coisas aconteçam de uma forma mais rápida. Após o encontro, como o usuário vai procurar informação? Tirar dúvida, né, entrar com documentação, criar todo esse processo do passo a passo? Bom, como cartorária, indico que ele procure um advogado, em primeiro lugar. Porque vem deles a primeira análise do que tem, porque não adianta você chegar ao cartório e a gente falar, eu não consigo fazer porque você não trouxe o documento. Entendi. E às vezes você fala com uma pessoa leiga nesse assunto e ela vai ficar, você vai dizer, olha, falta para fazer a adjudicação, a pessoa fica te olhando, tipo, que é isso? Oi. Né? E eu não tenho outra palavra para dizer que não seja adjudicação. Mas o advogado não. Acho que a primeira porta, é o primeiro passo, né? Nesse momento, é procurar o advogado. É legal a questão do evento, porque a gente tem aí a OAB e a NOREG junto. Mas no sentido de falar a importância, sabe? Da OAB estar participando para poder incentivar os advogados.
a poder procurar, né, a poder estudar um pouco mais, se aprofundar. Existe aí a possibilidade, de fato, de você buscar outras formas que não seja junto ao judicial para resolver as coisas. Sim. Quais os principais resultados alcançados pelo programa até o momento? Existe já alguma linha nesse sentido? Sim, existe. Esse ano, Roraima, em Boa Vista, serão mais de 3.000 títulos urbanos entregues. E veja, não é título definitivo que nós entregamos na campanha, tá? Os municípios e os cartórios são obrigados a entregar a matrícula. Entendi. É um passo a mais. Porque geralmente os entes públicos entregam o título definitivo. Entrega do título. E quem não registra não é dono. Não adianta você ter o título em mãos, né? E não ir ao cartório de registro de imóveis. Entendi. Então, essa foi a grande mudança e a grande sacada, se eu posso usar essa palavra, do Conselho Nacional de Justiça. Ele falou, não quero que entregue título, eu quero que entregue matrícula. Porque essas pessoas da REURB-S, geralmente social, elas têm dificuldade de ir ao cartório, elas têm dificuldade de pagar os emolumentos, né, de pagar todos os impostos para conseguir regularizar. Então, a gente vai atingir aqui em Boa Vista, com todos os entes envolvidos, município de Boa Vista, tem parte de imóveis da Codesaima, parte de imóveis do Iteraima, no município, acho que dá mais de 3.000 matrículas. Em Caracaraí, o cartório de Caracaraí, o registro de imóveis, junto com a prefeitura de Caracaraí, vão entregar 279 matrículas. E em Mucajaí. E em Caracaraí, que é são os 2 condomínios. Já lá para você ter ideia, os condomínios foram criados com Banco de Roraima. Nossa, bem novinho, né? Então, são 79 matrículas já, mas assim, isso incentiva. Por exemplo, em Caracaraí a gente vem há anos fazendo, eu mesma fiz. Eu peguei o cartão do meu marido e fiz o georreferenciamento. Depois eu contei para ele para a delimitação da minha área urbana. Então, desde que eu assumi, eu vinha pedindo, né? E aí, quando você faz campanhas como essas, e eu acho que foi um grande acerto do Conselho Nacional de Justiça, e a gente abraçou isso, você sensibiliza o administrador público. Entendi. Então, todos eles hoje já estão voltados a querer participar, porque tem premiação, o seu município é elevado a uma categoria diferente. Quais os agentes envolvidos nesse processo? Uma coisa importante dizer, Marcelo, você lembra quando a gente veio aqui e abordou sobre a regularização fundiária? Sim. Até o final do título definitivo? O que a doutora Quinha está falando, realmente é o final que você tem que ter. Né? Assim, só para frisar bem essa situação. Porque as pessoas falam assim, eu tenho escritura pública do meu imóvel. O que isso significa? Sim. Entendeu? As pessoas ainda não conseguem entender que escritura pública, título definitivo e matrícula são coisas... São passos distintos. Então, o fato de você ter a escritura pública não significa que você está regularizado. Então, é bom a gente frisar que a importância de trazer realmente esse evento, de trazer esse desenvolvimento para o nosso estado, esse passo maior. Criar essa consciência, né? Exatamente. Das pessoas. Entendi. E os atores que são envolvidos nesse processo aí do passo a passo, depois do evento, o que vai acontecer? Tá. O evento, na verdade, é o encerramento dessa campanha. Nós estamos em campanha durante todo esse período, né? Atores principais, entes municipais, os municípios. Dentro da campanha do CNJ, são os municípios. É buscar capacitar tecnicamente os municípios para que eles consigam realizar a regularização. Tanto é que no evento do Tribunal de Justiça, que é o evento de encerramento da campanha deles e tudo, que a Noreg participa, nós vamos trazer a doutora Ellen Macieira, que vai falar de uso capião no nosso evento, mas a doutora Ellen é especialista em captação de recursos para os municípios. Entendi. Ela vai trazer uma série de informações aos prefeitos. Olha só, ninguém pode perder isso aí. Não pode. Eu esses dias falei com a Associação dos Prefeitos, falei, olha, peça aos prefeitos que participem, porque a doutora Ellen vai trazer uma série de informações que legalmente a prefeitura pode buscar fundos no Ministério das Cidades, eu nem sei se ainda existe esse nome, mas era esse nome, na Assembleia Legislativa, várias formas que você tem na Caixa Econômica Federal que municípios podem buscar recursos
para regularização urbana. Então, eu acho muito interessante que os prefeitos eleitos, reeleitos, participem, estejam presentes, porque serão informações primordiais. E a ideia é trazer esse conhecimento e, claro, depois cada prefeitura vai aí buscar um pouquinho mais de... Os cartórios vão estar sempre à disposição. Os registradores do interior, que não vou me gabar, mas em 100% mulheres, somos nós lá. Estamos lá de portas abertas para levar essas informações também. Entendi. Tudo é feito numa parceria. Que bom. Quais os desafios enfrentados pela implementação do programa Solo Seguro? O que vem aí? O que a gente tem aí como desafio após todo esse procedimento aí, principalmente depois do evento, né? Que vai mudar muita coisa. O nosso desafio, eu acredito que o maior é levar conhecimento aos municípios, às prefeituras dos municípios, que há várias formas de fazer REURB. Tem formas... A gente parte do princípio, todo prefeito fala pra gente, falta o gel, que é efetivamente um instrumento mais caro. E mais importante. Mas é o mais importante. Então, essa ideia de captar recursos é para que a gente consiga levar as prefeituras a município regularizado, é município, entre aspas, rico. Para que se implemente ações públicas, né, dentro desse contexto. Você aí, tem aquela senhorinha gestão, que tem a lanchonete dela e que se ela consegue ter matrícula, ela vai lá num banco, consegue o créditozinho, o capital de giro e ela faz o barzinho. Funciona dentro do bairro, funciona. Tem que pagar os impostos obrigatórios. Tem que pagar os impostos, né? As pessoas vão fazer suas compras e vendas, as escrituras, tudo isso gera imposto ao município. Então, o município sai da realidade que existe hoje, que é viver de emendas. E não estou dizendo que é errado, estou dizendo que existe, mas você tem uma outra forma de existência também, que é a regularização, captação de impostos, recolhimento de impostos e fazer com que isso o município se desenvolva. E as pessoas, obviamente, sempre que um lugar se desenvolve, todo mundo se desenvolve e ganha. Como a regularização fundiária pode contribuir para a redução dos conflitos agrários? E aí? Pergunta... né? De 1 milhão. De 1 milhão, né? Quando a gente tem a propriedade, e aí eu digo que até o objetivo, se torna muito mais fácil da gente defender aquela posse, né? Por que eu tô te falando isso? Na propriedade, você abre o Código de Processo Civil, você tem lá enumerado o que você pode fazer e como você pode fazer, né? Na posse, não. Entendi. Na posse, você tem que ficar estudando forma de adequar o que o código traz para poder colocar em prática. E daí dificulta não só o profissional, como dificulta quem está julgando, porque ele tem que ter uma visualização daquilo de forma diferente. Entra os grandes conflitos e hoje, por exemplo, a gente tem uma câmara de conflitos para solucionar conflitos fundiários. Esses juízes que estão envolvidos, eles vão em campo, a maioria das vezes, para poder ver realmente o que está acontecendo. Se a gente está realmente falando de conflito com um número elevado de pessoas, ou se não existe esse conflito, quem vai prejudicar, como eles podem ser retirados dessas áreas, sem prejudicar essas pessoas. Então, nesse momento, quando a gente tem, né, o nosso documento final, a matrícula, se torna um pouco mais fácil, tanto para o judiciário visualizar o que realmente, de quem realmente é dono, para ele julgar, como para o produtor ou para qualquer outra pessoa que possui, né? Não só o produtor. A gente está citando aqui o produtor, mas aí não posso te falar só o produtor, porque aqui nos casos urbanos também existe muita invasão. Então, assim, qualquer pessoa pode estar sujeita a essa situação. Eu sempre brinco quando um cliente, um usuário vai comigo e fala, mas eu tenho uma posse e tenho propriedade. Eu brinco com ele, eu digo, me dê seu celular. Me dê seu celular. Eu tô falando pra te dar mesmo. Posse, agora é meu. Sim. Eu estou com ele, é meu. O senhor tem a propriedade, me dê seu celular. De quem é? É seu, continua sendo seu, mesmo que esteja na minha mão. Entendi. Essa é a diferença de posse e propriedade. Claro, de maneira bem simplificada. Sim. Mas porque as pessoas perguntam, qual a diferença? Eu digo, a diferença é total. Quando eu saio, alguém entra e eu não tenho mais a posse. Nada eu posso fazer, obviamente tem as ações possessórias. Sim. E tudo. Mas, no geral,
é diferente quando eu tenho a propriedade, mesmo que você entre, é meu. Entendi. É meu, é o meu direito. Então, há uma diferença muito gigantesca nas defesas de posse e de propriedade. Quais os impactos da falta de regularização fundiária na vida das famílias rurais? A gente tem falado aí em políticas públicas, né? É um assunto que sempre foi abordado e eu acho que agora está sendo abordado muito mais. Por que a gente está citando isso? Porque o município que cede os imóveis rurais, ele necessita, né, da regularização para a gente poder ter políticas públicas. Então, a falta dele ali condiciona questões de escola, questões de postos de saúde, né, questões de desenvolvimento para aquele município. Eu vou te citar um município que agora está desenvolvendo, né, e a gente tem até cursos técnicos, o Amajari. Quem pensou que o Amajari fosse chegar num ponto... Estou te citando aleatório, tá? Porque é um município que a gente sabe aí que é de grande conhecimento em geral, né? Muito por causa do Tepequém. Mas quem pensou que o município fosse chegar nesse desenvolvimento que se encontra hoje? Né? Que a pessoa que nasceu lá, estuda lá, faz o curso técnico lá e pode se profissionalizar e ficar ali. Então, a questão da regularização fundiária faz um impacto até nessa questão social. Com certeza. Eu acho que faz a total diferença. Eu falei para você agora aqui no começo o salto que Roraima deu. E Sim. Isso vem diretamente pra gente nos cartórios. Eu conto que no dia que eu sentei na minha mesa, em 2016, 11 de janeiro de 2016, eu tinha 2 sentenças. Uma era um juiz proibindo mexer nas matrículas urbanas e a outra era o STF me proibindo mexer nas matrículas rurais. Eu sentei e falei, o que eu vim fazer, né? Eu sou registradora. Você tem que registrar imóveis, mexer com o registro de imóveis, né? O registro de imóveis, ele é a identidade do imóvel. Tudo que você faz na sua vida, você apresenta a identidade, pra gente, tudo que o proprietário faz, ele apresenta a matrícula. A gente brinca, eu ainda brinco mais que isso, eu falo, não é nem a identidade, é a certidão de nascimento. Do imóvel. Do Verdade. imóvel. Eu acho que a Bruna disse é onde tudo. Vai descrever como nasceu, quem é o pai, quem é a mãe, tudo. Toda a história do imóvel está lá. É o DNA, né? É o DNA dele. Da onde veio, como veio, para quem vendeu, como vendeu, se em algum momento hipotecou, não hipotecou. Então, tudo isso... E aí você tinha tudo parado. As pessoas não podiam investir, os bancos não podiam emprestar valores. Porque a primeira coisa que o banco diz é, cadê a matrícula do imóvel? Não tinha matrícula do imóvel. Não havia aquilo. Então, de 2021, com a lei, né, que efetivamente fez com que a gente fizesse a transferência das terras da União para o Estado, aquela lei foi a efetiva. Finalmente chegou aquela que diz, essa aqui. Com essa nós vamos conseguir. Que foi um trabalho feito novamente com a presença muito forte da Anoreg. Foi um pensamento na época do governo do Estado, através do Iteraima, dizer, não, vamos buscar todo mundo e sentar numa mesa, e foi isso que nós fizemos. Anoreg, SPU, INCRA, Iteraima, governo do Estado, e dissemos... OAB, Ministério Público. OAB, Ministério Público, e dissemos, como vamos fazer da forma mais correta? Que todos... Porque não adianta você fazer alguma coisa lá dentro do instituto ou da prefeitura, e chega no cartório, o cartório diz... Barrar, né? Não pode. Né? Então, vamos sentar todos para evitar que isso aconteça. E há um salto de desenvolvimento enorme. Se você perguntar aos meus colegas, às minhas colegas de cartório, tem um novo concurso de cartório, que vai ter cartório na capital. Pergunte quantos querem sair do interior. Eu não vou sair. Eu tenho colegas que não vão sair. Nós não queremos mais sair do nosso interior. Eu nunca quis, mas agora muito menos. O desenvolvimento do município, da região, é tão grande que eu saí lá daquele cartório de 2016, que eu não podia registrar nada, para um cartório que funciona. Não é mais cartório deficitário, não é mais cartório com dificuldades. E isso gera emprego. Eu comecei com 2 pessoas trabalhando comigo. Hoje eu tenho 7. Entendi. Não só eu estou falando no meu exemplo, mas todos os meus colegas, Rorainópolis, São Luís, Mucajaí, Bonfim, Pacaraima, que recebe o Amajari. Hoje o cartório de Pacaraima vive praticamente do desenvolvimento do Amajari, que é a comarca. Então, assim,
há um desenvolvimento. Eu estou colocando só cartório, que nós somos a gente é o parafuso da engrenagem. Sim. Mas precisa daquele parafuso, senão não gira. E o desenvolvimento das pessoas, você vê o crescimento. Aí você chega na sua cidade, abriu uma lojazinha de vender ração, abriu a loja de vender... Tem que ter a escola, porque o produtor vai contratar pessoas, essas pessoas têm filhos, os filhos precisam ir. Então, abriu a lojinha de vender material escolar. Você entende que muda São a realidade. Informações que o próprio encontro acho que vai abordar bastante sobre isso, né? Vai trazer consciência, né, para aqueles que vão participar e outras informações que vão surgir ali nas perguntas que o público pode fazer na oportunidade, não é isso? Sim, inclusive a gente deixou bem claro no nosso folder, né, doutora Bruna? Abertura de perguntas para tirar dúvidas. A gente quer que as pessoas perguntem, porque não adianta você falar tudo e a pessoa sai e diz, mas... Marcelo, só ouvir, né? A gente tem que pensar, a gente tem um checklist, né? A gente tem um checklist do que cumprir. Por exemplo, eu como advogada, quando vou no cartório fazer a uso capião, eu tenho um checklist para cumprir. E eu cumpro aquele checklist e às vezes aquele checklist não é suficiente. Então, vem lá o registrador, fala lá, olha, não tá suficiente, vocês precisam de mais alguma coisa, e aí a gente fica naquele dilema. Então, esse encontro, ele vem até para abordar isso, porque eu acho assim que no momento que passou a responsabilidade pro cartório, o cartório falou, opa, isso aqui é responsabilidade demais. Se eu fizer isso aqui, eu posso ser prejudicado. Entendi. Então, para eu poder fazer, eu tenho que ter certeza do que está sendo feito. Talvez traga uma segurança jurídica maior, tanto para o registrador, quanto para o advogado que está atuando ali naquele momento. E impressionante como o cartório tem esse filtro, né? Ele consegue identificar muito rápido. A desjudicialização é um passo muito importante. Nós temos a lei do divórcio, inventário, tudo isso aqui não podia ser. O inventário, por exemplo, judicial, obrigatoriamente ele tem um prazo de 1 ano. A gente faz em 6 meses. Faz em 6 meses. Faz. Entendi. E menos se não forem grandes problemas ou muitos... Se todo mundo tiver de acordo, a gente consegue cumprir só os prazos que a lei obriga. A diferença... Existem poucas diferenças, é que no judicial dá para pagar o ITCD, por exemplo, o imposto do inventário, mais lá na frente. No cartório é tudo um pouco antecipado. Mas veja, você sai de anos de discussões judiciais para 6 meses. Então você tem inventário, divórcio, uso capião. A uso capião extrajudicial é um instrumento maravilhoso, magnífico, que você evita de discussões, conflitos, problemas urbano ou rural, resolvendo ali no cartório, porque está todo mundo sentado numa mesa dizendo concordo. É isso que acontece na uso capião. Na adjudicação, que a gente só tinha judicial, e aí era aquela discussão. E hoje, tão rápido, você precisa ter o recibo da compra e venda. Isso que eu ia falar. A adjudicação, ela trouxe aí a oportunidade, às vezes a pessoa tem o compra e venda, você tem lá o contrato, tem os comprovantes que você fez, realmente as transferências, e você não consegue transferir a matrícula para o seu nome, porque você não tem o documento essencial. A escritura pública. Ou porque uma das partes não está mais, ou uma das partes vendeu, foi embora, você não tem mais contato. A gente tem pessoas que têm... Aqui em Roraima nós tínhamos o tal do contrato de gaveta, e assim, é uma coisa... Famoso, né? É famoso. E aí você fala, e quem te vendeu? Ah, foi o seu menino, meu vizinho. Cadê ele? Foi embora. Passou por 10 pessoas, às vezes. Ou tu compra e venda. Até chegar por último, aí tu fala assim... E não tinha solução. Exato. E agora nós temos. Entendi. E nós temos solução. Porém, existe um trâmite, porque você tirou isso do judiciário, você tirou isso de uma sentença judicial e colocou isso numa escritura no registro de um tabelião e registrador. Nós precisamos ter segurança, mas também a gente não pode criar documentos criar problemas que não estão lá. Entendi. Eu brinco que... Eu sempre falo, às vezes a doutora Bruna me liga e diz assim, olha só, isso. Aí essa nota devolutiva, que absurdo. Essa nota devolutiva, que é como o tabelião ou o registrador conversa com o advogado através de nota devolutiva. Não é? A gente conversa muito, troca muitas ideias,
por telefone ou presencial. Mas quando eu preciso dar uma nota de exigência, eu, o colega, tem que ser através de um instrumento. Entendi. E aí ela me liga, você viu essa nota de exigência? Aí eu falei, calma, aí eu brinco com ela. Deixa eu lhe dizer, na minha cabeça. E a gente vê um movimento muito forte Brasil afora. Eu participo de vários grupos nacionais de cartórios, de eventos. Todo mundo tem um pensamento muito voltado para hoje, assim, ó. O tabelião e o registrador, ele segue a lei. O que está escrito na lei. O A, o B, o C, checklist, tá lá. É isso aqui. O entendimento fica para o juiz, porque você pode recorrer. É por isso que o juiz tem um entendimento. Eu brinco demais com ela. O entendimento a gente deixa para o juiz, que pronto, você tem que recorrer. Eu vou até uma puxada de saco aí para os advogados em geral, Marcelo, porque a gente tem que dar uma valorização profissional. Tu não tem a possibilidade de fazer toda essa movimentação sem tu ter, de fato, um profissional que possa te auxiliar e te assegurar. Porque até para a própria pessoa que está contratando, ela tem que ter essa segurança jurídica. E não só criar barreiras. Não né? só criar barreiras. Mas dar continuidade junto contigo a esse processo. E para a gente é muito seguro. É bom. Os dois lados, né? Os dois lados. O registrador, o tabelião, ele fica seguro quando ele senta e o advogado diz pra ele coisas que você fala, ele sabe. Essa daqui sabe também, né? Eu digo, não. E a gente discute coisas assim jurídicas, e às vezes ela me liga, eu não concordo, eu digo, é isso, é aquilo. Imagina. Nós fazemos discussões jurídicas, isso é bom. Entendi. Porque todo mundo cresce. É que o evento quer. Na É verdade, o que o evento é o objetivo quer, do evento. isso. Para que veio, né, também. Exatamente. É esse o objetivo, que tem lá. esse bate-papo, mas saia do privado, assim, de um pouquinho só a gente, e a gente possa levar para todo mundo. O papo tá bom, né? Mas a gente vai caminhando aí para o final. E eu tenho mais duas perguntas. A primeira seria, qual o papel das tecnologias da informação e comunicação na regularização fundiária? Como é que faz aí essa questão das novidades dentro da comunicação, das novas tecnologias? A grande novidade, a maior e nossa menina dos nossos olhos, registrador de imóveis, é a ONR. Né? A ONR foi criada para que a gente inclua todo o registrador em todo o país, todas as matrículas existentes no seu cartório. Então, você entra na ONR, diz lá onde você quero ir para Roraima. Em Roraima eu quero ir no Bonfim. Ou seja, o investidor vai ter acesso já tem. Isso já é real. Ele está sendo implementado. Está sendo implementado. Já existe, mas veja, nós temos cartórios aí de 50 anos, de 40 anos. O meu mesmo é um cartório de 1979. Eu preciso incluir todas essas matrículas lá. De forma completa, porque se a doutora Bruna quiser, ela não precisa mais me ligar no cartório ou ir ao cartório pedir. Ela entra no ONR, diz a matrícula que quer, nós recebemos tudo online e eles têm um prazo, nós temos o prazo. E é maravilhoso, tô te falando porque a gente usa muito no escritório. Mas isso é viés a um escritório de advocacia, não? Não. Qualquer pessoa, se você quiser. É um site público. É um site público. Entendi. Você vai e busca suas matrículas. Então, esse é o grande momento do registrador de imóveis, tá? Em cartórios, a gente teve o grande momento do protesto, que hoje é o IEPTB, né? Funciona perfeitamente bem. E aí nós trouxemos esse grande momento que é a ONR. A ONR veio e trouxe a realidade. A realidade hoje é WhatsApp, PDF, assinatura eletrônica, e a gente teve que se adaptar. E nos adaptamos. E estamos andando muito bem. A gente pode falar até da virtual que faz as escrituras? Sim, a gente faz as escrituras de forma virtual também. Você entra lá pelo CNB, né, tem a assinatura, e aí o tabelião faz videoconferência com as partes. Ninguém precisa estar no cartório. Você assina virtualmente. Você assina virtualmente na sua casa, ou com advogado, inclusive inventários, inclusive divórcio, né? E você assina. A mudança é tão grande dessa desjudicialização que a gente só podia fazer inventário ou divórcio se não tivesse pessoas menores ou incapazes. Já mudou. CNJ há pouco tempo, STJ, todo mundo mudou e disse, não, pode, desde que respeitados os limites, desde que chamado ao Ministério Público na menores e incapazes, já pode fazer tudo no cartório. Então, você vê um movimento de mudança para os cartórios pela agilidade e segurança jurídica. E acelera todos os processos, sim, né? Sim. Muito bom isso aí.
E como última pergunta, eu deixo aberto para vocês aí, quais são os próximos passos para o avanço na regularização fundiária no Brasil? Eu acho até que, trazendo o nosso estado como exemplo, o maior objetivo é que todas as áreas tenham matrícula, né? Porque daí, se a gente supor aí no mundo perfeito que todos os imóveis possuem matrícula, a gente vai evitar muitos problemas em relação a conflitos, em relação a créditos bancários, em relação ao próprio desenvolvimento em questões de Brasil, né? A gente está falando aí. Eu acredito, concordo com a Bruna. O desenvolvimento, quando o direito de propriedade é o direito que está lá na Carta Magna e no Estatuto lá na Inglaterra, né? Em 1215, quando se falou em direito de propriedade, quando finalmente se falava em direito de propriedade. Então você vê que desde do princípio não há direitos humanos, você não tem como defender todos os direitos se você não tiver um lugar para viver. Entendi. Está lá na Constituição Federal, né? A questão da moradia. A moradia é básico. Se eu não tenho onde viver, como você quer que eu busque outros direitos? Eu preciso ter onde viver. E aí é a importância no campo rural, no urbano, aonde for, eu tenho que começar ter aonde viver, aonde trabalhar. Você está falando a nível de Brasil, né? Sim. Nível de Brasil. Sim, nós estamos falando para tudo, para iniciar. Você se pergunta, o que eu faço? Eu vou voltar para onde? Quando você faz, no final do seu dia você fala para onde? Vou voltar para minha casa. Gostaria de agradecer a presença de vocês, foi muito esclarecedor acerca do primeiro encontro de teoria e prática na regulamentação fundiária alusiva ao solo seguro. Eu gostaria que vocês convidassem aí o pessoal para participar, né? E fica aberto aí as suas considerações. Bom, primeiro a gente agradece o convite, fico muito feliz de os cartórios conseguirem chegar a isso. Antigamente era uma coisa muito fechada, né? E agora a gente consegue trazer esse tipo de evento e essas informações através de podcasts, que é inovação. E então, dia 28 e dia 29, no auditório da OAB, 29 pela manhã, no auditório da OAB, a gente convida todos os advogados, todos os corretores, alunos, estudantes de direito, produtores rurais, que estejam lá. Tem um QR Code, né? Tem um QR Code, né? Com a inscrição. Corre que ontem o Daniel, é uma brincadeira interna, olhou e a gente já tinha mais de 50% das vagas já inscritas. Nós também temos a possibilidade de fazer a inscrição online, vai ser transmitido por YouTube para quem tiver a inscrição. Entendi. Então é importante, é um primeiro encontro, a ideia de que a gente ano que vem aumente, traga... Ou seja, não tem desculpa para não participar. Não tem. Dia 28 no auditório da OAB, começa às 9 horas da manhã com a doutora Ellen Macieira, à tarde às 14h30 com a doutora Karim Rosa, falando de adjudicação. No dia 29, pela manhã, na OAB, temos a doutora Luana Ruiz, nosso xodó, nosso xodó, falando de ações possessórias, não é imperdível. E eu posso falar que à tarde, no Fórum Advogado Sobral Pinto, o Tribunal de Justiça vai fazer o encerramento oficial desse evento, né, da campanha do Solo Seguro. E aí você tem o Dr. Richard Tossiano, novamente a doutora Luana e novamente a doutora Ellen vão dar um show. Então, são dois eventos alusivos, né, o oficial do Tribunal de Justiça no dia 29, às 14 horas no fórum. Façam as inscrições lá pelo site do Tribunal de Justiça, mas o da OAB é nosso xodózinho e a gente tá, assim, muito feliz de poder fazer um evento como esse, trazer um evento dessa magnitude com esses palestrantes. E que venham mais eventos assim. Com certeza. Muito bom, muito esclarecedor e participem, né? Participem ativamente aí da oportunidade que vocês estão proporcionando. Muito obrigado mais uma vez, Bruna. Marcelo. Obrigada, Marcelo. Obrigado. Nosso podcast fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.